Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos já na lição número 11 e o título da lição é A Vida Cristã. Só uma lembrança pequena, o próximo 12 de janeiro nós teremos o lançamento do projeto Maná. Será o dia do compromisso. Por favor, lembre essa data, 12 de janeiro, segundo sábado do ano. Nós teremos o lançamento do projeto Maná, que é o dia do compromisso, para que todos nas igrejas possam assinar o compromisso de ler e estudar a Bíblia e a lição todos os dias. Lembre essa data. Vamos agora rapidamente passar a nossa oração. Queremos convidar mais uma vez o professor Leandro Quadros. Muito obrigado por estar conosco. É uma satisfação, pastor. Por favor, faça uma oração. Vamos orar. Senhor, agora queremos estudar sobre a vida cristã, sobre como devemos nos portar na sua presença, pedimos a sua orientação e a sua graça. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um comentarista da Bíblia sugere uma suposta reação de Nicodemos depois de encontrar-se com Jesus aquela noite. Ficou tão com fome de seguir escutando de Jesus, mas ele nunca mais conseguiu se encontrar com Jesus. Assim que um dia, caminhando pela estrada, se encontra com um ancião e lhe pergunta: eu estou procurando algum seguidor de Jesus, algum discípulo de Jesus, eu quero falar sobre Jesus. E então ele disse: que classe de cristão você está procurando? Porque existem os cristãos informais, os cristãos por interesse, os cristãos formais, os cristãos, uma série de quantidade de formas de cristãos. Também existem os cristãos sinceros. Ali ele disse: eu procuro, desculpe a minha ignorância, mas o único que conheço é Jesus. Então, eu gostaria de conhecer um cristão sincero. Então ele disse: aqui um tempo atrás passou por aqui um cristão sincero. E é bem fácil encontrar ele. Eles deixam pegadas profundas. Por seus frutos você vai conhecer a eles. Eles são bem fáceis de encontrar porque eles deixam pegadas profundas na vida de outras pessoas. Esse será nosso tema que nós estudaremos. Como um cristão deve se comportar. O foco é saber como algumas práticas cristãs devem se manifestar em nossa vida. Vamos passar rapidamente à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão do texto. Duas partes simplesmente vamos a definir em nosso esboço para a compreensão do texto. 2 pontos definidos. O que nós somos em Cristo e o que nós fazemos em Cristo. O que nós somos em Cristo e nós fazemos em Cristo. Professor Leandro, que características assim claras e fundamentais nós devemos ter quando estamos em Cristo? Pois olha, Cristo mesmo nos mostra em Mateus capítulo 5, não é? Dos versos 13 e 14, ele diz que aquele que está em Cristo é o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Então, quem está em Cristo, ele é o sal da terra e a luz do mundo. Em que sentido? O sal, ele dá sabor. E a pessoa que é comparada ao sal, ela dá sabor, ela faz diferença na vida das pessoas. E que outra função cumpre o sal? Ele preserva também. Então, quer dizer que a vida do cristão ajuda a preservar os que nos rodeiam. Exatamente. O foco não é, então, o sal, né? O foco está onde está o sal. Exatamente isso. E aqui diz também, pastor, que o cristão é a luz do mundo. Ele tem que iluminar, dar um brilho especial à vida das pessoas. E isso indica também que o cristão ele tem que ser alegre, feliz. Algumas pessoas confundem cristianismo com o indivíduo que vai para a igreja com a Bíblia debaixo do braço e fica assim, sério, carrancudo. Mas não. Paulo diz em Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor sempre. Uma vez, digo de novo, alegrai-vos. Que maravilha. Então, nós somos em Cristo felizes, somos o sal e também somos a luz do mundo.
A luz não se coloca em um lugar assim embaixo da mesa, diz a Bíblia. Exatamente. Né? A luz é para colocar em um lugar visível. Todo mundo tem que ver. Não podemos esconder-nos. Isso nós somos em Cristo. Em segundo lugar, o que nós fazemos em Cristo? Pois olha, por nós estarmos em Cristo, pastor, e sermos amigos íntimos de Jesus, nós vamos fazer coisas que agradam a Jesus. E entre essas coisas nós somos mordomos ou administradores daquilo que Jesus nos deu. Então Jesus nos deu muitas coisas para administrarmos. Ele nos deu o nosso corpo, o nosso tempo, os nossos talentos, e Cristo também deu para administrarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Qual seria a forma de poder conceptuar a mordomia? Porque mordomia não é uma palavra que está na Bíblia, né? Exatamente. É uma forma de dizer que nós somos administradores da vida. Exatamente. E vida tem todo, né? Todos os aspectos. Nós temos que, em todos os aspectos, administrarmos bem a nossa vida. O nosso tempo, nós precisamos administrar de maneira que, além de fazermos nossas atividades seculares, tenhamos tempo para Deus, para a família, para a atividade física, para o lazer, para o trabalho. Não é? Temos que administrar também o nosso corpo, através do cuidado da nossa saúde, né? E precisamos administrar também os nossos recursos financeiros. O cristão, pastor, quando se converte a Jesus, ele converte a Jesus também o seu bolso, diríamos assim. Os seus recursos pertencem a Deus, porque o Salmo 24:1 fala que Deus é o dono de tudo. E ali, Ageu, capítulo 2, verso 8, afirma que do Senhor é o ouro e a prata. E Deus é tão bondoso, pastor, que se Ele quisesse, Ele poderia pedir de volta 90% de tudo aquilo que eu tenho, porque é dele. Mas Ele pede apenas 10% para um propósito muito sagrado. Por que nós temos que dar? Será porque Deus tem falta disso? Porque Deus poderia providenciar os meios. Qual é o propósito de nós dar para Deus 10%? Muito boa essa pergunta. Mesmo Deus sendo o dono da prata e do ouro, Ele nos confiou os recursos e Ele pede de volta por pelo menos dois motivos. Em 1 Coríntios 9, 13 e 14, Paulo diz que os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, eu não receberia, pastor, um estudo bíblico grátis se não tivessem irmãos dizimando para que eu, antes de conhecer o Evangelho, eu tivesse acesso a cursos bíblicos. Só que o dízimo também é uma forma de Deus tirar o egoísmo do nosso coração e centralizar a nossa atenção nas pessoas. Então, quando eu dou parte do que eu tenho para Deus, Ele usa para a salvação de outras pessoas. E assim como eu, por exemplo, eu, Leandro Quadros, pude um dia conhecer o Evangelho, estudando a Bíblia de graça por meio de cursos bíblicos, hoje com o meu dízimo eu faço questão de ajudar com que outras pessoas conheçam o Evangelho, assim como eu, e recebam um curso bíblico grátis. Então, dois objetivos sobre essa dádiva, que em primeiro lugar, apoiar a pregação do Evangelho, sustendo os ministros de Deus, como diz a palavra de Deus, e em segundo lugar, para que nós possamos nos desprender do egoísmo. E para que isso seja, porque o egoísmo vai permanecer sempre conosco, né? Sempre, pastor. E temos que, aos poucos, temos que ir matando o egoísmo. E o dizimar e o ofertar é dos instrumentos de Deus para nos ajudar nisso. Sem dúvida alguma. E há uma cita de Eventos Finais de Ellen White que diz: Ele deseja que revelem apreço por suas bênçãos e gratidão por sua misericórdia. Parece que também é um motivo de gratidão também, né? Exato, pastor. Deus fez tanto por mim. Deus me dá a saúde para trabalhar, Deus me deu a salvação eterna, Deus cuida da minha família. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é separar parte da minha renda para que Deus a beneficie outras pessoas com conhecimento da salvação. E isto não é um pago, né? Exatamente. Pastor, infelizmente, especialmente no Brasil, os teólogos da prosperidade ensinam que você tem que trocar, barganhar, pagar a Deus para ser abençoado. Só que isso nega Efésios 2, 8 e 9, que fala que a salvação é pela graça, não é por nossas obras. Mas o detalhe é que esses teólogos, eles leem Malaquias 3:10 sem ler Êxodo 22. Malaquias 3:10 fala assim: tragam os dízimos
e eu vou abrir as janelas do céu. Então eles pensam, eu dizimo para ser abençoado, só que não é essa a sequência. Ao ler Êxodo 22, Deus falou assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Então primeiro Deus salva do pecado, depois ele pede que eu dizime como demonstração de minha correta administração dos seus recursos, e aí ele me abençoa ainda mais. Então eu não dizimo para receber algo de Deus, eu dizimo em resposta à gratidão pela salvação que eu recebi, e aí Deus decide me abençoar ainda mais. Exatamente. Agora, bênçãos para nós não é dinheiro, né? Saúde. Deus nos dá as bênçãos como Ele acha melhor. Às vezes é recursos, às vezes. Mas a maior bênção, sem dúvida, é o conhecimento da palavra de Deus e estar de mãos dadas com o nosso Deus. Essa é a maior bênção. Vamos passar rapidamente à aplicação, a terceira parte de nosso esboço. O uso sábio da vida, sem dúvida que isso provém de Deus. Usar a vida sabiamente. Usar a vida dignamente, usar nossos recursos, nossa vida, nosso todo, sabiamente. Acho que isso é um assunto fundamental que nós temos que definir. Usar a vida significa também usar as bênçãos que Deus nos dá como casamento, a esposa que Deus nos deu. Como nós podemos fazer felizes? Cada um deve prover a felicidade do outro. Cada um deve buscar a felicidade do outro. É administrar sabiamente a vida. Que Deus nos dê esse privilégio de começar esta semana a pedir a Deus sabedoria para administrar a vida. Eu quero ser o melhor esposo, eu quero ser o melhor filho fiel teu. Eu estou achando que estou sendo fiel em algumas coisas, eu quero ser fiel em todas as coisas. Esse será nosso desafio. Vamos a passar à última parte, nosso esboço, que é a criatividade. Quero convidar a vocês a tomar uma decisão. É mais, eu acho que não é aquela oração que nós temos que fazer. Eu solicito vocês a escrever uma folha. Pegue uma folha aí, na escola sabatina, na casa, onde você esteja. Pegue uma folha pequena assim e escreva as seguintes palavras. Está pronto? Escreva as seguintes palavras. Pela graça de Deus, decido ser fiel nos santos dízimos e ofertas. Ah, pastor, mas eu já sou fiel. Vamos decidir mais uma vez, porque nós nos esquecemos com facilidade. Queremos dizimar, mas depois passou os dias, 2 meses. Precisamos lembrar, precisamos escrever permanentemente nossas decisões. Mais uma vez, pela graça de Deus, decido ser fiel a Deus em seus dízimos e ofertas. Vamos escrever isso? Que Deus te dê a graça e a fidelidade sua, Deus possa abençoar. Vamos a orar. Querido Pai, muito obrigado pelas promessas maravilhosas da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor quer nos abençoar. Nós queremos ter em nosso coração o desejo sincero, ser fiéis a Ti em todas as coisas. O Senhor coloque em nosso coração a fidelidade que o Senhor quer que nós tenhamos. Te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Amém.